Eu sou Duda Monteiro de Barros, repórter de comportamento, e esse é mais um Veja e Viva. Recentemente, durante a Olimpíada de Paris, surgiu um debate sobre o que é ser uma pessoa intersexo. Isso começou depois que a lutadora argelina Imane Khelif foi acusada de ser um homem competindo com mulheres. E aí começou um extenso debate nas redes sociais, envolvendo figuras públicas, discutindo o que é ser uma pessoa trans, o que é ser uma pessoa intersexo. E aí a gente percebeu que ser intersexo ainda tem uma invisibilidade gigantesca. E apesar de ser uma população muito expressiva no mundo, que equivale mais ou menos ao número de pessoas ruivas, eles ainda são pessoas extremamente negligenciadas e violentadas. A gente está aqui com a Cel Albuquerque, que é uma pessoa intersexo, que trouxe essa pauta para a vida dela e levanta essa bandeira hoje. Tudo bem, Cel? Tudo bem, Duda? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Cel, eu queria que você me contasse, a gente já conversou antes, eu queria que você me contasse, você sempre soube que era uma pessoa intersexo? Como é que isso afetou a sua vida? Eu sempre soube que eu sou uma pessoa intersexo, porque eu nasci com hiperplasia adrenal congênita, e a hiperplasia normalmente é diagnosticada assim que nasce, e aí eu só não sabia que o termo, na verdade, que a hiperplasia adrenal congênita era uma variação intersexo, né? Eu vim saber o termo intersexo depois dos 20 anos, é porque na década de 90 não se usava o termo intersexo, pelo menos aqui no Brasil. Mas eu sempre soube, e ser uma pessoa intersexo é nascer já lutando por sobrevivência. São muitos desafios que as pessoas intersexo têm que passar para que consigam existir, né? Eu acho que, como eu sempre falo, assim, as pessoas intersexo elas ainda estão lutando socialmente falando e politicamente falando para serem vistas como humanos. E aí ser um corpo intersexo é sempre um desafio, assim, independente mesmo nascendo hoje, nascendo na década de 90, não deixa de ser um desafio, porque a gente vive numa sociedade binária que não enxerga o corpo intersexo como um corpo existente, né? Sempre vivemos numa sociedade que quer encaixar aquele corpo intersexo dentro de algum gênero binário, e aí é quando acontecem diversos tipos de violações corporais, de direitos humanos mesmo, dessas pessoas, não só aqui no Brasil, mas em outros países ainda. E a hiperplasia, que é a condição da CEL, mas também é uma condição comum entre pessoas intersexo, também é chamada de genital ambivalente, né, CEL? Algumas crianças com hiperplasia, elas nascem com genitália ambígua. E aí essa genitália, ela tem diversos graus, que vai desde o grau número 1 até o número 5, onde a virilização está mais completa para o genital masculino. E aí, mas hoje existem alguns tratamentos que, se a mãe descobrir, um exemplo, teve um filho antes com hiperplasia e quiser ter outro e seja outra menina, hoje existe o uso de corticoide durante a gestação, que impede que essa genitália se desenvolva de forma virilizante, né? E aí essa criança nasce com a genitália típica, porém nasce com a hiperplasia, que é a disfunção adrenal, mas pelo menos a criança não passa por esse processo do genital ambíguo. E uma coisa muito comum de acontecer é as pessoas que nascem com essa condição fazerem a cirurgia muito cedo. E muitas vezes essa cirurgia não é bem sucedida, como aconteceu com a CEL, né? Isso, normalmente a cirurgia não tem efeito positivo, assim, independente da década ou atualmente, é uma cirurgia completamente invasiva, é uma cirurgia que prejudica toda a estrutura de sensibilidade, né? É muito comum ver pessoas intersexo tendo problema de estenose, de perda de urina, infecções urinárias, fibroses, né? E a própria perda de sensibilidade mesmo. E aí, além disso, gera muitos problemas psicológicos, desde ansiedade, depressão, suicídio, né? Pessoas que não conseguem se relacionar afetivamente, nem sexualmente com ninguém, porque existe todo esse processo do medo, né? Existem também outros problemas que os pais eles são indiciados pelos médicos a mentirem, a esconderem. Então, são muitos problemas que as pessoas de sexo passam, e quando essas pessoas passam pela cirurgia, elas é uma violência muito maior, que vai gerar muitos problemas e que poderia ser evitado
se essa cirurgia não fosse realizada e se esse pai e mãe fossem orientados da forma correta a criar a criança sabendo, tendo conhecimento que é intersexo. Então, seria muito diferente o cenário dessas pessoas. E durante sua infância, adolescência, que são fases ainda mais sensíveis da vida, como é que foi saber que era intersexo? Você sofria um preconceito das outras crianças? Tinha dificuldade de se entender, de se encaixar? Bom, eu fui criada como menina. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu passei por uma mutilação genital, que arrancou toda a minha estrutura clitoriana. E aí, fui criada como uma menina normal, mas eu sempre tive alguns processos de disforia de gênero mesmo, comigo, com o meu corpo, de não me identificar. E é muito comum isso, que crianças intersexo, elas tenham essa problemática com seus corpos durante esse processo. É muito comum a disforia de gênero mesmo, de corpo e corporal. E aí, eu tive uma infância aparentemente normal, mas eu ia muito a médicos, então a minha mente começou a ficar muito violentada, porque nas consultas eu era muito violentada, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E aí, eu descobri, na verdade, né, o que eu tinha por via de uma médica quando eu tinha 10 anos. E aí ela soltou uma bomba: olha, você tem uma. Primeiro tratou a hiperplasia como uma doença, você tem uma doença, aí você não pode ter filhos, aí você não pode parar de tomar medicação, senão você vai morrer, aí isso, aí isso, aí. E aí aquilo me gerou uma crise de ansiedade. Foi quando eu comecei a ter ansiedade e depressão, por volta de 10, 11 anos. E aí, para mim, aquilo começou, foi o início de muitas outras violências, porque depois disso eu passei a ter consciência que o que faziam comigo dentro do consultório não era algo bom, não era algo saudável e nem normal para um protocolo médico. É muito comum que os bebês intersexo fiquem um tempo até definir qual é o sexo que os médicos definem, né? Ficarem sem a certidão. Você me contou até que sua irmã passou pela mesma situação. Hoje a população intersexo, né, conquistou em 2022, se não me engano, foi 2021, que hoje na DNV já sai com sexo ignorado e os pais conseguem registrar com sexo ignorado. Mas para mim o sexo ignorado ele é outra violência, porque o sexo daquela criança não é ignorado, é sexo intersexo. E aí esse sexo não ignorado ele serve apenas para que essas crianças não fiquem sem registro. Só, mas não impede que essa criança não seja operada, não impede nada, assim. E os pais, eles têm até os 12 anos de idade da criança para definir que gênero essa criança será enquadrada. Então, para mim, é uma nova forma de violência para os corpos infantis intersexo. E durante a adolescência, como é que foi a experiência de ser intersexo? Isso dificultou se você tem relacionamentos afetivos, até a própria sexualidade se desenvolver? A adolescência, para as pessoas intersexo, não é fácil. É, sempre tem muitos tabus, tem muita. Eu acho que tem muita coisa envolvida, porque a gente vai trazendo tantos traumas desde a infância, né? Que quando a gente chega na fase da adolescência, esses traumas eles ficam muito mais fortes, porque você fica com medo de como o outro vai reagir, ou se você deve contar ou não. Então, eu costumo dizer assim que é difícil a adolescência de pessoas intersexo. Como eu falei anteriormente, a maioria não consegue se relacionar sexualmente, efetivamente, mas para mim foi um processo muito complicado também, apesar de eu tentar ainda, né, conhecer pessoas, mas eu sofri intersexofobia a minha vida inteira, até atualmente, se eu precisar me relacionar com alguém, de 100 pessoas que eu falo, 99 vai me discriminar, e aí eu já sofri todo tipo de violência. E eu sou uma mulher lésbica, então a gente nunca acha que uma mulher ela vai ser ofensiva quanto seria um homem, mas é da mesma forma. Então, eu já sofri todo tipo de violência, assim, do tipo perguntar qual era meu cromossomo, que genitália eu tinha para saber se ia poder sair comigo ou não, né? Pessoas pedindo foto, mulheres, e aí eu ficava assim, gente, que violento isso, ninguém perguntar quem eu sou ou o que eu faço da vida, mas o meu corpo ele vinha em primeiro lugar numa conversa onde ele não deveria sequer ser falado, né? Porque imagina, eu fico pensando assim, ninguém quando vai se relacionar com o outro sai perguntando o que o outro tem entre as pernas ou que tamanho tem.
Mas as pessoas intersexo, elas passam isso, independente de serem heterossexuais, bi, pan, lésbicas ou gays, essas pessoas vão ser violentadas.